Então, meus irmãos, muito boa noite. Boa noite a todos mais uma vez. Hoje, quarta-feira, dia 30 de outubro. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós continuamos estudando sobre a respeito da importância da pregação. Hoje nós vamos ver dois autores extremamente conhecidos e muito virtuosos. Um deles é Timothy Keller. Timothy Keller, ele é pastor, ou foi pastor presbiteriano da igreja de Nova York, da Redeemer, lá nos Estados Unidos. Foi um grande produtor. Timothy Keller é um grande escritor. Nós já conhecemos ele algumas vezes, nós lemos alguns livros dele. O filão dele é voltado mais a aconselhamento, aquela área sobre idolatria. Ele escreve muito bem sobre isso. Ele é um autor muito virtuoso. Um livro dele, os irmãos vão lembrar, é Deuses Falsos. Seria o seu best-seller, a sua obra-prima. É claro que ele é um escritor profícuo, ele escreveu muitos outros livros, mas destes, este é um dos que se destaca mais. O outro autor é D.A. Carson. D.A. Carson também, ele é um primor, ele se destaca pelos comentários que escreve. D.A. Carson tem toda uma série de comentários. O único senão é que D.A. Carson ele não subscreve as nossas doutrinas, então, vez por outra, ele pode produzir uma obra que estuda os ensinamentos da igreja presbiteriana. Um deles, por exemplo, é o Sábado, que é um livro publicado na Editora Cristã, mas que, infelizmente, D.A. Carson lá vai mostrar que ele não defende a nossa tese do Dia do Senhor como um dia a ser comemorado como sábado cristão. Feita essa ressalva, D.A. Carson é um escritor bastante erudito. Ele fez comentários bíblicos, como por exemplo Mateus, de João. A linha dele é muito acadêmica, né? Ele escreve também muito bem. Então nós estamos bem acompanhados esta noite, dois autores que nós conhecemos bem. O primeiro autor que vamos começar é por Timothy Keller. Timothy Keller ele vai trazer-nos aqui acerca do problema da cultura, né? Do pluralismo cultural, como ele chama. Pluralismo cultural, ele é algo que nós estamos imersos nesse caldo. Nós vamos ler aqui um texto bastante simples e a gente vai aos poucos percebendo aí o que ele quer dizer, né? Bem? Então, muito obrigado aí pelo compartilhamento de vocês aí. Vamos começar então pelo capítulo 44 aqui, pregando em meio ao pluralismo, como exaltar a Cristo em uma cultura que considera todas as religiões iguais. Como introdução, ele começa assim: um clérigo muçulmano e eu estávamos em uma mesa redonda há alguns anos, descrevendo a essência de nossas duas religiões para alunos universitários. O muçulmano explicou que não existe Deus senão Deus e que afirmar a divindade de Cristo é blasfêmia. Expliquei que a afirmação de Cristo de ser o único Deus é a essência do cristianismo. Mas então um estudante levantou e afirmou: não vejo nenhuma diferença entre as duas. O clérigo e eu explicamos as diferenças novamente, mas não conseguimos convencer aquele jovem de que se um de nós estava certo, o outro tinha de estar errado. O pluralismo religioso ensinou ao estudante que ele nunca pode afirmar que uma religião é superior a qualquer outra. Afirmações assim devem ser categorizadas rapidamente como intolerantes e excludentes. Manter meu ministério para pessoas de uma sociedade pluralista requer que, primeiro, eu pregue de modo tal que não renuncie à verdade do cristianismo e, segundo, nem desnecessariamente aliene aqueles que foram educados para pressupor uma pluralidade de religiões. Esses 3 parágrafos são desafiadores. Nós estamos também vivendo uma sociedade pluralista e sentimos esses efeitos.
O que Timothy Keller mostra, que o problema não está nem naqueles que estudam bastante a religião, estão naqueles que acham que todas são iguais, né? E que não podem conviver com absolutos, ou seja, se alguém está certo, a outra pessoa necessariamente está errada, né? E é interessante perceber que há um total diálogo entre os dois religiosos, sendo que cada qual assume o seu posicionamento e ambos concordam em discordar com respeito. O muçulmano diz que não acredita que exista outros deuses e que o cristianismo não é compatível com o islamismo, e ao mesmo tempo Timothy Keller defende que Jesus Cristo é a essência do cristianismo. Não tem problema nenhum, nós podemos ter as nossas decisões religiosas e de crença, e ninguém tem nada a ver com isso. As crenças são questões pessoais, são foro íntimos. As pessoas não têm que validar a nossa crença, as pessoas não têm que avaliar nossas crenças. As pessoas que eu estou dizendo são as pessoas do grupo fora da igreja. Dentro da igreja, enquanto sociedade cristã, de corpos e de alma, logicamente nós temos que nos autorreferendar, até mesmo porque nós precisamos nos reconhecer. É muito estranho alguém dizer que é cristão e, por exemplo, não vir à igreja. Isso não faz o menor sentido. Então, eu estou dizendo que as pessoas de fora da nossa religião, elas não podem olhar para nós com olhares de superioridade, como às vezes podemos encontrar algo assim. Isso não é compatível, porque mesmo aqueles que afirmam ser racionais, eles estão imbuídos de uma crença, a crença que a razão é a orientadora, é uma crença, assim como nós cremos que a revelação é orientadora, são duas crenças diferentes. O racionalismo, a crença na ciência natural, por assim dizer, não é diferente da crença da religião, não é superior, são crenças de forma diferente. Mas aqui, no último parágrafo, eu quero fazer essa grande ressalva aqui, o desafio que Timothy Keller se coloca com muita humildade. Ele quer manter um diálogo com essa sociedade pluralista, esse é o grande desafio. Ele vai pregar, mas sem desnecessariamente, isso que chama atenção, alienar aqueles que não concordam com ele. O que ele quer dizer? Ele está dizendo que é muito fácil dizer assim, Jesus Cristo é Deus e você vai para o inferno. Isso é fácil. Mas a grande dificuldade é dizer Jesus Cristo é Deus e, ao mesmo tempo, tentar trazer esta pessoa para esta adesão a esta verdade e não aliená-la, e não dizer você que vai se dar mal. Ele está criando pontes. Ele diz, é um grande desafio pregar e ser respeitoso, pregar e aglutinar, pregar e mandar os outros para o inferno é fácil. Agora, ele vai dar um outro argumento, e esse argumento, meus irmãos e irmãs, é um argumento muito sofisticado, muito bem construído. Eu acho que a gente tem que prestar bastante atenção. A sua simplicidade até assusta, mas é um argumento muito interessante, que eu vou ler para não estragar a surpresa. Título: Prega o elefante todo, ainda dentro da questão do pluralismo. Aproximadamente a cada segunda semana, confronto noções pluralistas populares, não com o sermão inteiro, mas com um ponto aqui e outro ali. Só um parêntese. Pluralismo, eu creio que para nós está claro que pluralismo já ficou definido, que é a ideia de que todas as religiões estão certas e que todo mundo tem que concordar com o outro. Grosso modo, é isso que ele está entendendo pluralismo nesse texto. Tudo bem, meus irmãos? Podemos caminhar, né? Por exemplo, aí ele continua, os pluralistas argumentam que nenhuma religião pode conhecer a plenitude da verdade espiritual e, portanto, todas as religiões são válidas. Mas, embora seja bom reconhecer nossas limitações, essa afirmação é ela mesma uma forte afirmativa a respeito da natureza da verdade espiritual. O que ele quer dizer com isso? Criou-se uma interrogação. Vamos ver. Uma analogia comum é citada. Qual é a analogia? A seguinte: o homem cego tentando descrever um elefante.
Um sente a cauda e informa que o elefante é fino e flexível. O outro sente a perna e afirma que o animal é grosso, como uma árvore. Outro toca o lado e informa que o elefante é como uma parede. Isso deve representar como várias religiões apenas entendem parte de Deus, enquanto nenhuma pode ver o todo. Conclui as pessoas que tomam essa parábola como verdadeira. Reivindicar o conhecimento pleno de Deus, argumentam os pluralistas e arrogância. Então perceba que ele tomou uma analogia bastante conhecida, salvo engano isso vem lá do Oriente, da parte da Índia. Isso já aconteceu em outros livros, né? Cegos tentando descrever um elefante, e parece que tem lá o seu charme. É uma analogia elegante, parece que resolve a situação. Ninguém sabe o todo, cada um conhece a parte do todo, por isso todos estão certos. O elefante ele tem tromba, tem também pernas, e cada um vê só uma parte. Só que existe um problema nessa analogia, e Timothy Keller foi muito sagaz em fazer a seguinte observação. Olhemos lá. Ocasionalmente, conto essa parábola e posso quase ver as pessoas acenando com a cabeça e concordando. Mas eu as lembro. 2 pontos. A única forma que essa parábola faz sentido, entretanto, é se você viu todo o elefante. Portanto, no momento em que você diz todas as religiões apenas veem parte da verdade, está reivindicando o próprio conhecimento que você diz que ninguém tem. E está demonstrando, está faltando a linha aqui, tal arrogância. Então, acabou tendo um problema na cópia. Se quiser terminar a frase, está demonstrando tal arrogância. Perceberam a sutileza do argumento? Ele destruiu aquela analogia, mostrando que, na verdade, essa analogia pressupõe que a pessoa conhece todo elefante, porque o narrador está dizendo do elefante. Quem não conhece o que é um elefante são os personagens cegos, mas o narrador ele está descrevendo o que está acontecendo ali. Então a pessoa se coloca como alguém que conhece o elefante. Então há uma arrogância também nesse tipo de parábola. Foi muito, muito inteligente da parte dele para mostrar que essa parábola ela não tem a sofisticação que aparenta ter. Ela tem um erro. O erro é pressupor que a pessoa conhece o todo elefante. A pessoa é uma arrogante também quando diz que os outros não conhecem, porque ela mesma diz conhecer sem perceber. Notou o pulo do gato, né? Inteligentíssimo essa observação. Então, meus irmãos e irmãs, quando alguém tentar se sair com essa, toda religião é importante e todas estão certas, aí você pode, com muita educação, mostrar que, segundo o que a Bíblia revela, nós temos a verdade, porque a Bíblia é a revelação de Deus. Vamos ver como Timothy Keller conclui esse raciocínio com essa terceira seção chamada Apenas Ser Bom é Mal. E aí ele retorna ao jovem. O jovem da discussão na faculdade insistiu em que não havia diferença entre o cristianismo e o Islã, porque conforme explicou, abre aspas, as duas religiões dizem que devemos apenas tentar obedecer a Deus e viver uma vida boa, fecha aspas. A pregação cristã também dá aos pluralistas razões para ver isso dessa forma. No livro Natureza da Verdadeira Virtude, de Jonathan Edwards, mostra que a maioria das pessoas morais se sujeita a padrões éticos, principalmente por causa de autointeresse, orgulho e medo. Ele chamou isso de, abre aspas, moralidade comum, fecha aspas, e a contrastou com a verdadeira virtude que flui de uma vida transformada pelo experimentar da graça de Deus. Edwards discerniu um coração amoroso e alegre que não agia por causa da superioridade, do medo das consequências, mas a partir do deleite de Deus, da beleza de quem Ele é em si mesmo.
eu creio que uma história que resume o que ele quer dizer, porque o que ele está explicando? Está explicando que, por vezes, muitos se sujeitam aos padrões morais cristãos por terem medo de Deus, medo do castigo, porque de fato haverá um castigo se nós não obedecermos os mandamentos, ou de tentar ser superior aos outros. Veja, eu não bebo nenhuma bebida alcoólica, então a pessoa se coloca num extrato acima das demais, então uma soberba, uma arrogância. E ele diz que há um caminho melhor. Isso parece muito com aquele desafio que uma vez um autor muito antigo, já não tem muitos textos dele, vou lhe dar o devido crédito, Philip Yancey, em um dos seus livros, diz que as pessoas às vezes amam a Deus como o vaqueiro ama a sua vaca, não pelo que a vaca é, mas pelo leite que a dá. Ou seja, a ideia de que as pessoas amam a Deus por interesses, por preservar-se a si mesmo, e não necessariamente por ter prazer em Deus, alegrar-se dele ser quem ele é. É um pouco o que ele está dizendo aqui. Perceba que ele vai continuando seu raciocínio. Existe um tipo de pregação que exorta as pessoas ao comportamento moral sem situar sua motivação na alegria e na beleza de Deus ou na graça de Cristo. Quando esse é o caso, o pluralista não vê distinção entre o cristianismo e outras religiões. Minha pregação, entretanto, almeja um tipo de transformação que nem mesmo um pluralista pode recusar. O que ele está dizendo? Bom, que quando nós pregamos de uma maneira legalista, não temos diferença de um muçulmano, não somos diferença de um judeu, porque eles também têm regras morais. O Islã também tem regras morais, e nós também vamos ter regras morais. O que nos diferencia? É o que ele vai mostrar agora. É a mudança, a transformação. E ele continua: essa mudança mudou o conteúdo dos meus sermões. Se eu tivesse pregado sobre a mentira 10 anos atrás, eu poderia ter dito, abre aspas, não minta, diga a verdade, porque Jesus é a verdade. E se você mentiu, Jesus vai perdoá-lo. Fecha aspas. Essa solicitação para na mudança do comportamento externo. Qual que é o problema dessa pregação? Ela é superficial, ela é normativa, só está preocupada com atitudes, sem a essência. Aí ele vai explicar onde ele quer chegar. Hoje em dia, eu posso pregar, abre aspas, deixe-me dizer, porque você não consegue se tornar uma pessoa verdadeira. Na maioria das vezes, minto para evitar a desaprovação dos outros ou de outros. Se eu simplesmente tentar parar de mentir, isso não dará certo, pois minha necessidade da aprovação dos outros sufoca minhas boas intenções. Permito que outras pessoas, e não Jesus, determine meu valor. Se você quer parar de mentir, precisa descobrir o que está motivando o seu pecado, como minha tendência de buscar a afirmação dos outros, e substituir isso com a segurança que você pode encontrar em Jesus. E termina: o objetivo não é reforma, mas transformação. Aqui que está o insight dele, interessantíssimo, de que mentir, claro, é um pecado, como ele está dizendo, mas mais importante do que você constatar isso, é você tentar analisar por que você está mentindo e por que Jesus Cristo não consegue ser para você aquilo que lhe dá a devida satisfação ou a devida segurança. É uma pergunta um pouco mais profunda, né? E aí nós precisamos ser desafiados a isso. Então, um texto belíssimo acerca de como a nossa pregação, eu estou usando o termo pregação aqui, não do seu termo oficial de pregação no púlpito, mas de pregação aos incrédulos, àqueles que são de posicionamentos diferentes de nós. É tentar mostrar para eles que a nossa crença não é apenas um conjunto de regras morais, mas que ela, na verdade, é a superfície de algo muito mais profundo, que transformou a nossa vida, e que nós almejamos que as pessoas também tenham suas vidas transformadas por Jesus Cristo. Belíssimo texto, meus irmãos e irmãs. Então, ficou aí o ensino do Timothy Keller. Agora, se nós estamos falando de uma pregação de transformação, nós vamos agora andar com o Dea Carson,
e olhar um pouco sobre a pregação expositiva. Deixe só, antes de começar o texto, o que nós entendemos por pregação expositiva. Pregação expositiva é a pregação que expõe o texto. As igrejas presbiterianas, geralmente, elas seguem esse tipo de construção, esse tipo de gênero. Qual que é um outro tipo? Por exemplo, a temática. Eu vou dar um exemplo. Quando um pregador chega e diz: eu vim aqui hoje, eu vou pregar sobre o amor de Deus. E a pessoa então começa a falar: olha, ainda que eu tivesse amor e desse meu corpo para ser queimado. E aí começa a falar. Mas depois ela pega e fala: ainda há um outro texto que também fala que o amor é importante, o amor é fonte da vida, sabedoria, lá em Timóteo. Mas também não podemos esquecer que em Provérbios fala acerca da importância do amor conjugal, né? Com Provérbios capítulo 5. Não podemos esquecer também do amor filial, do pai para o filho, da mãe para o filho e vice-versa. Veja, a pregação temática, ela não tem fronteiras. Vai falar sobre o amor e a pessoa vai colocando tudo que é amor na sua pregação. Então, a pregação temática, ela se diferencia porque o tema está ao sabor do pregador. E aí você não sabe o que vai sair dali. Não quer dizer que a pregação temática não tenha lá o seu valor. Eu creio que a título de estudo, palestra, ela é muito perspicaz, ela pode pegar, por exemplo, as dúvidas do auditório e tentar fazer algum tipo de compilado, né, para tentar ajudar o auditório. Acho que em algum momento tem seu papel. Mas eu só estou dizendo que essas são as pregações temáticas, quando o pregador anuncia o tema. Quando anuncia, né? Não anuncia, começa a falar e aí você sabe Deus o que vai sair. Ela não tem necessariamente um alinhamento. A pregação expositiva, ela elege um texto e se propõe desse texto expor as verdades que ali estão presentes. O pregador, por isso, lê o texto inicialmente. Às vezes, quando o texto é muito longo, já fiz isso, leio à medida que vou pregando, porque é muito longo, como alguns salmos tem mais de 20 versículos, ou textos narrativos, e acho que aí não ajuda, que a gente já esqueceu o que foi lido lá no começo. Mas a pregação expositiva tem esse objetivo, expor o texto. E quando você expõe o texto, você pode até usar algum componente teológico, porque às vezes existe uma expressão que precisa de mais iluminação, e aí você pode fazer algo desta maneira, a fim de que o público seja satisfeito com o conhecimento que o texto tem reservado em si mesmo. Então, essa seria a pregação expositiva. Então, aí agora, sabendo disso, ele vai dar algumas razões por que da pregação expositiva. Então, há um número de razões pela qual a pregação expositiva merece ser nosso método principal de proclamação. 1. É o método com menos probabilidade de desvio das Escrituras. Se você está pregando sobre o que a Bíblia diz sobre autoestima, por exemplo, sem dúvida você conseguirá encontrar alguns critérios muito úteis. Mas mesmo quando você diz coisas completamente verdadeiras, provavelmente as extrairá da linha histórica central da Bíblia. O que ele está dizendo? É possível pegar um tema muito bom e fazer um belíssimo trabalho. Entretanto, esse trabalho, ele não é provindo de um texto somente. Você foi e utilizou a história para prover o conteúdo do seu sermão. O problema é que você não expôs necessariamente as Escrituras, mas o conhecimento histórico que você tem das Escrituras. Isso pode não ser muito proveitoso, tanto quanto a pregação expositiva. É o que ele está colocando. 2. A pregação expositiva ensina as pessoas como ler as suas Bíblias. Principalmente se você está pregando uma passagem comprida, a pregação expositiva ensina as pessoas como processar uma passagem, como entender e aplicar a palavra de Deus à sua vida. Eu creio que esse é um dos principais elementos, né? Quando nós pegamos um texto bíblico, ele precisa ser exposto.
E a verdade que está lá, ela é única. Nós, como presbiterianos e presbiterianas, cremos que não existem duas interpretações para o mesmo texto. Existe apenas uma interpretação. Agora, essa interpretação terá uma forma diferente a partir daquele que explica. Então, ela pode ter alguns contornos alexianos, né? O Alex, por exemplo, pode pegar um texto e explicar, pode ter alguns contornos ramirano, né? Como Ramiro pode pegar um texto e explicar, mas o texto vai ser o mesmo. Por exemplo, o Salmo 23, não vai destoar do texto, de que tem um pastor ali, de que tem algumas imagens que o salmista utiliza, como a de um guia, como de um anfitrião. Isso não vai mudar. A maneira de entregar isto vai mudar, porque Ramiro e Alex, eles são pessoas diferentes e vão transmitir o mesmo texto, as mesmas informações, mas de uma forma diferente, uma forma particular, pessoal, que a providência escolheu que eles pudessem fazê-lo aos devidos públicos, seja em casa, trabalho ou qualquer outro lugar. Então, ensina a ler a Bíblia. A pregação expositiva, ela expõe aquilo que o texto está dizendo e a aplicar em nossas vidas. Terceiro, ela confere confiança ao pregador e dá autoridade ao sermão. Se for fiel ao texto, você está certo que sua mensagem é a mensagem de Deus, mesmo sem saber o que está acontecendo na igreja. Se ela está crescendo ou se as pessoas gostam de você. Você sabe que está proclamando a verdade de Deus. Isso é maravilhoso, é libertador. De fato, meus irmãos, não tem nada mais libertador do que você pregar o que o texto está dizendo. Porque você não será acusado de mandar recado. A pessoa pode ouvir algo e falar, está vendo? O pastor está mandando recado para mim por causa desse texto. Não, se você se prender ao texto, na gramática, na maneira como foi construído, nas imagens que estão ali presentes, isso não vai soar desta maneira pessoalista ou como recado. Você está simplesmente apresentando o texto como ele é. 4. Ela vai ao encontro da necessidade por relevância. Tem um trocadilho aqui, um texto um pouco complicado. Vou ler de novo. Ela vai ao encontro da necessidade por relevância, sem deixar o clamor por relevância ditar a mensagem. O que ele quer dizer com isso? Vamos ver. Toda a pregação verdadeira é propriamente aplicada. Isso é de extrema importância para a nossa geração. Mas a pregação expositiva mantém os eternos princípios básicos em discussão. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que a palavra de Deus por si só, ela é relevante. Não é o clamor da sociedade que a tornará relevante. Vou dar um exemplo. Na época da Reforma Protestante, um dos temas mais polêmicos era a ceia do Senhor. Foi isso, por exemplo, que impediu Lutero de cumprimentar seus irmãos reformados e fazer uma reforma em toda a Europa. Lutero ficou de um lado, os calvinistas ficaram de outro. Então, cada época elege alguns temas que são importantes. O século XX, o final do século XX, foi a questão dos dons espirituais. Haja vista a proliferação das igrejas pentecostais que acreditam na vigência dos dons espirituais. Foi a pneumatologia. Então, vez por outra, esses assuntos surgirão na história da igreja. Mas esses assuntos não são importantes porque a história está exigindo. São relevantes por causa disso. Não são relevantes porque é a Escritura Sagrada. A Escritura Sagrada, ela não deve se subordinar aos temas da sua época e a simplesmente a seleção ou da congregação ou a seleção do pregador. É lembrar que é importante falar de dons espirituais por causa da maneira bíblica que se deve aprender sobre este assunto. E sim, é importante falar da ceia do Senhor, não apenas no século XVI, mas também no século XXI. É importante falar dos dons, não apenas no século XX, e um pouco do 21 agora, né? Mas também nos outros séculos anteriores. Isso que ele quer dizer, nós não nos sentimos refém do que cremos ser relevante. 5. Ela força o pregador a saber lidar com perguntas difíceis. Você começa a trabalhar texto após texto e logo chega a passagem sobre o divórcio,
sobre homossexualismo, sobre mulheres no ministério, e você vai ter que lidar com o texto. De fato, quem acompanha o nosso canal no YouTube sabe que existem alguns livros ali que foram expostos inteiros. Por exemplo, o livro de Efésios está lá todo, você pode ver que há pregações sobre todo o livro de Efésios. Antes da gravação, eu também preguei a Epístola a Timóteo, preguei toda ela, a primeira Epístola de João, também preguei. Esses livros, eles foram interessantes porque se você prega sequencialmente, que é o que a Carson está dizendo, há um grande benefício. O pregador não pode se desviar do assunto. Né? Qual que é o assunto? Quando eu tive que pregar Timóteo, lá no capítulo 2, verso 14, está sobre as mulheres não devem pregar. Então eu me lembro até hoje do olhar da congregação, né? E como esse tema despertava interesse. Foi uma experiência interessantíssima. Assim também, como no capítulo 2 de Efésios, foi muito interessante pregar sobre a predestinação que está presente e como somos salvos pela graça. A igreja foi muito enriquecida. Então, existem muitos benefícios de uma pregação sequencial. Você sabe que o pregador sabe que vai ser dito no domingo seguinte, e a igreja também sabe. Uma igreja educada, ela vai ler em casa o texto e vai para a igreja pensando, bom, o que será que será nos apresentado sobre esse texto esta noite? Então, a pregação sequencial tem bastante mérito. 6. Ela capacita o pregador a expor sistematicamente todo o desígnio de Deus. Nos seus últimos 15 anos de vida, João Calvino explanou Gênesis, Deuteronômio, Juízes, Jó, alguns Salmos, 1 e 2 Samuel, 1 Reis, os profetas maiores, profetas menores, os evangelhos em harmonia, Atos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios 1, 2 Tessalonicenses e as epístolas pastorais. Perceba que ele não citou um exemplo, ele não citou Apocalipse, que foi um dos únicos textos que Calvino não pregou. Não estou sugerindo que nos organizemos exatamente do mesmo jeito, mas se queremos pregar todo o desígnio de Deus, precisamos ensinar toda a Bíblia. Outras estruturas de pregação possuem seus méritos, mas nenhuma oferece mais à sua congregação semana após semana do que a interpretação cuidadosa e fiel da palavra de Deus. Então fica aqui a dica para a gente, né? Pregação sequencial é uma bênção. Quando nós conseguimos nos organizar novamente, gostaria muito de retomar esse tipo de recurso. A igreja ganha, o pregador também ganha muito, mas há um desafio, né? A igreja precisa apreciar. Se a igreja não tem um tato para isso, se não tem um paladar para isso, vai ficando enfadonho porque ela não está treinada a isso, né? Ela parece que não há uma virtude nessa ação e simplesmente a adoção de um método artificial. Não é isso que a igreja deve pensar, mas entender que Deus separou a edição desse texto para nós. Logo quando eu cheguei aqui, preguei a primeira epístola aos Coríntios todinha. Foram uns 2 anos pregando Coríntios. Foi uma bênção. Então, pregação expositiva é uma bênção e que quando nós pudermos ter, possamos valorizar e sermos enriquecidos por ela. Que Deus nos abençoe. Amém.